hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à atividade de reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier. Me chamo Simone, sou trabalhadora desta casa e iremos conduzir esta atividade. Vamos iniciar uma leitura de uma mensagem. Escolhi aqui a mensagem
bilhete fraterno. Ela diz assim: meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é enxada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sobras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva o remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios liberastes hoje do astro vivo que é o teu próprio ser imortal? Recorda o Divino Mestre, que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de um dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apagues sozinhos o incêndio da maldade. Dar o teu copo de água fria. Essa mensagem foi publicada no livro Segue-me, e é um texto do Reformador, de julho de 1949. Então, meus irmãos, depois, após essa mensagem, iremos então realizar a nossa prece, antes da nossa atividade da noite. Então, fechemos os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, e vamos pensando em Jesus, sentir sua presença, pedir o seu apoio à nossa jornada, à nossa atividade, pedir que nos fortaleça, nos inspire as melhores ideias sempre, os melhores pensamentos, que possamos ser inspirados em seu exemplo de amor, de fraternidade, pôr em prática em nosso cotidiano teus ensinos, Mestre Jesus. Graças a Deus que assim seja. Então, meus irmãos, hoje iremos falar do tema simplicidade e pureza de coração. Esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, esse capítulo, né, esse item, ele começa com um trecho de Mateus 5,8, que diz assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Né? Então, esse texto, essa frase tão curta, né, nos traz uma lição, né, uma reflexão bem profunda, né, nos esclarece que as bem-aventuranças, né, que quer dizer sua felicidade, né, nosso bem-estar, que é estar perto de Deus, esse trecho nos explica que o reino dos céus é um estado de felicidade plena. Né? Esse estado de felicidade plena, ele nos é concedido quando nós estivermos, né, através da simplicidade e da humildade, que são virtudes
essenciais para que a gente consiga, né, estar próximo a Deus, né, ver a Deus. Né? Então, no livro dos Espíritos, aliás, no livro Religião dos Espíritos, nos traz uma mensagem de Emmanuel que chama Pureza, né, que tem como título Pureza. E essa mensagem nos lembra, nos traz o exemplo de Jesus. E ela diz assim, um pequeno trecho dessa mensagem, Religião dos Espíritos, que estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então, Jesus, que é o nosso exemplo maior, né, nos traz a pureza, né, da alma. E aí, a mensagem do Emmanuel ainda nos diz: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, Jesus, um espírito com tanta pureza, reconhece a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, para enxergarmos a Deus, precisamos nos elevar, né? E enxergar como Jesus enxerga em nós, né, a presença de Deus em tudo e em todos. E aí a mensagem pureza, né, de Emmanuel ainda tem um trechinho que diz assim, que se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Então, para enxergarmos a Deus, precisamos purificar nosso coração, né? Compreendendo que a esperança do Criador não esmurece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, essa mensagem nos traz e nos faz refletir que Deus está presente em todas as situações, mesmo naquelas em que o sofrimento é enorme, né? E aí nos lembra que dentro, né, de cada um está o brilhante divino, né, que Deus nos trará, né, fatalmente à luz. Né? Então, o Livro dos Espíritos também nos traz, na pergunta 11, nos traz essa reflexão, essa pergunta que nos diz: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A reflexão nos traz ver a Deus. Aqui a pergunta de Kardec aos espíritos superiores, a compreensão: será que um dia compreenderemos o mistério da divindade? E a resposta é que quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então a resposta nos traz esperança, né? De que nós veremos e compreenderemos a Deus através da nossa elevação, né? Quando a gente não estiver mais obscurecido pelo egoísmo, pelo orgulho, pela matéria, pela materialidade. Né? E essa mensagem, ela, no Livro dos Espíritos, nos esclarece a nossa necessidade de estarmos colocando em mente esse planejamento de nos aproximar de Deus, conquistando essas virtudes tão necessárias, né, ao nosso espírito, né, a simplicidade, a humildade. E Jesus nos ensinou desde a manjedoura, né, nos ensinou, nos deu exemplo de que é necessário nos despojarmos, né, daquilo que não nos é útil. Né? Então,
observarmos a cada dia a conquista, né, da simplicidade, da humildade, para conseguirmos ver e compreender a Deus, né, estarmos daqui a alguns milênios, né, na mesmo patamar em que Jesus está, né, que é o nosso destino, o destino de todos nós, né, a evolução. Né. Então, o Evangelho, no capítulo 8, no item 2, ainda nos traz, apresentaram-lhe, né, a Jesus, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos 10, 13 a 16, né? Então, Jesus aí nos traz como exemplo, símbolo, né, de pureza, a criança, né? Jesus buscava, em todas as oportunidades, ensinar. Né? E aí, nesse quadro em que as criancinhas foram trazidas para que ele as tocasse, ele buscou aí mostrar a criança, né, como símbolo de pureza. Mas por que Jesus tomou a criança como símbolo de pureza, né? Sabemos que a criança, né, com seus gestos inocentes, eles são desprovidos, né, de maldade, de egoísmo. Então, é uma verdadeira imagem, né, que passam a nós de simplicidade e pureza. Né? Aí o quadro, né, que Jesus traz para nos ensinar. Então, mesmo aquelas crianças que trazem maus pendores, né, diz assim o livro dos Espíritos, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Né? E aí, as crianças devemos cuidar de todas elas, né? Elas são para a sociedade, para as famílias, o futuro, né? Então, o nosso futuro. Então, devemos cuidar delas, de todas elas, né? Na medida das nossas capacidades, das nossas forças, investindo na educação delas, na educação da alma, principalmente. Esse trecho também nos traz a seguinte pergunta: será que Jesus disse que o reino dos céus era das crianças? Né? E aí a gente tem como resposta que não, né? Que Jesus deixou claro que o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Então a gente deve buscar nos assemelhar à pureza que as crianças nos revelam, né? A simplicidade delas, o aspecto de inocência e candura que a gente vê não constitui uma superioridade real do espírito da criança, mas é a imagem que deveria ser, porque as crianças são espíritos imortais, já tiveram outras existências, e aí estão na condição, nessa fase da infância, para o crescimento, para adquirir novos conhecimentos e melhorarem-se. Né? Então, devemos buscar esse aspecto, né, da criança, de candura, de doçura, desse aspecto de inocência, para que, né, nos despojarmos da materialidade, enxergarmos, né, o real sentido, né, que devemos dar a essa nossa busca interior, né, de Deus. Né? Então, no livro
Coletânea do Além tem uma mensagem que tem como título A Criança é o Futuro, né? E nos traz uma reflexão, é a de que com exceção dos espíritos missionários, né, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. Então, há entre nós espíritos missionários, e aqueles que não são, né, serão as crianças de amanhã. Então, nós seremos crianças de amanhã. Por isso é importante a gente cuidar, né, das crianças de hoje, que serão pais, né, no futuro. E quem sabe não serão os pais dos adultos de hoje, né? Então, é um trabalho, e deve ser, a mensagem traz, o trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância. Então, precisamos investir, né, na educação da alma, né, na infância, né? Então, os pais devem, além de cuidar, né, do aspecto acadêmico das crianças, para que elas aprendam a ler, a escrever e tudo mais que é importante, né, no nosso orbe, também é importante que passamos a elas, né, lições de amor, lições de caridade, lições de fraternidade, de amor ao próximo, que são as lições básicas que Jesus nos recomenda. A mensagem do Evangelho no item, ainda tem o item 3 e 4, né? Então, o item 3 fala da pureza. A pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, para adquirirmos essa pureza, para chegarmos a ver Deus, a compreender Deus, é preciso conquistarmos, né, a simplicidade e a humildade. E aí a mensagem do Evangelho continua: exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Então, simplicidade e humildade é separado do orgulho e do egoísmo, né? Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade, né? Então, esse aspecto de excluir de nós o egoísmo e o orgulho, para melhorarmos a nós mesmos, para melhorarmos o nosso ambiente familiar, para melhorarmos o nosso ambiente de trabalho e em todos os lugares em que estamos inseridos, né? Excluirmos de nós orgulho e egoísmo trará benefícios não só a nós mesmos, mas a todos que nos rodeiam. O Evangelho continua dizendo que poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhe assemelham, né? Então, o Evangelho nos traz que a criança, ela traz, né, de existências anteriores algumas dificuldades, mas que no período da infância essas dificuldades pregressas de outras existências, elas estão ali adormecidas, e que está ali no período da infância um período em que a maleabilidade para adquirir novos conhecimentos, novos sentimentos, e esta fase infantil que Jesus nos quer trazer à mente para que aprendamos a importância da simplicidade e
da humildade. Então, devemos nos assemelhar a essa fase infantil em que os sentimentos e os instintos ainda estão apagados na criança, mas que ela exterioriza esse aspecto de alegria, de inocência, de humildade, tão característico das crianças, né? Então, por que a comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças, né? Porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, tal como elas se mostram, né, nas crianças, né? Então, o estado infantil é necessariamente de pureza? Não, pois o espírito da criança ele já é antigo, é um espírito antigo. Na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir, qualidades a aprimorar. E isso aí é papel dos pais, né? De todos que cercam aquela criança, em auxiliar, né, para que esses defeitos sejam corrigidos, né? E o período infantil é o melhor período para que possamos colocar ali as sementes do amor, o conhecimento e o sentimento de que Deus está em todo lugar, né? Então, não devemos descuidar dessa fase infantil de nossas crianças. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança, pode ser até mais desenvolvido que a de um adulto, do que a de seus pais. No estado infantil, ele é de esquecimento, de ingenuidade temporários. É uma lei natural, né, de que a humanidade está submetida e de que é necessário para a nossa renovação interior, né? Então, o item 4 do Evangelho, ele continua, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento qual é? Então, é uma questão que está aí no Evangelho. Então, se a criança já viveu outras existências, por que ela não se mostra desde o nascimento, né? E o Evangelho responde isso, que tudo é sábio nas obras de Deus, né? A criança, ela necessita de cuidados especiais, principalmente naqueles primeiros momentos, os cuidados da mãe, do pai, né? Das pessoas mais próximas. E mais velha um pouquinho, da escola, dos professores, dos demais familiares. Então, somente a ternura materna, né, pode dispensar esses cuidados especiais nessa primeira infância. Então, é uma ternura que se acresce da fraqueza e da genuidade da criança, né? Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, diz o Evangelho, e assim era preciso que fosse. É preciso que fosse, que a mãe enxergue o filho assim, para cativar a solicitude do filho. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, se a mãe conhecesse o passado do filho, ela não teria toda essa solicitude. Muitas vezes, aquele parzinho, mãe e filho, são de espíritos que precisam se equilibrar, de que há acertos a fazer de existências anteriores. Então, esse aspecto de fragilidade, esse aspecto de apagamento dos instintos à época infantil é necessário para o aprendizado da criança e para também o amadurecimento da mãe, do pai, dos demais familiares que cercam aquele ser. Então, aliás, o Evangelho faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Então, é necessário essa fragilidade inicial do corpo,
para que não houvesse nenhuma dificuldade em recomeçar, em adquirir novos hábitos, novos sentimentos. Então, o Evangelho ainda nos traz que é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Então, o conhecimento, né, de vidas passadas poderia entravar, poderia travar o nosso crescimento, poderia dificultar essas relações familiares. Então, ainda diz o Evangelho sobre ele, no entanto, reage o passado, né? Então, esse estado de transição da infância se faz necessário. Então, olha, o Evangelho ainda diz que é assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, não temos esse apagamento do passado, a gente não tem clareza, mas temos intuição, né, daquilo que trazemos de existências anteriores. Então, a partir do nascimento, né, suas ideias, elas tomam gradualmente impulso, né, à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, a melhor fase para adquirir esses novos sentimentos é nos primeiros anos, nos primeiros 7, 8 anos da infância, né? À medida que os órgãos vão crescendo, vão se desenvolvendo, aí há aqueles, gradualmente, né, esses instintos vão se mostrando no ser, né? Então, à medida que os órgãos se desenvolvem, é que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que ele formam o fundo do caráter. Então, durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais maleável. Então, na infância é que somos maleáveis, né? Mas, e por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza. Então, o período da infância é o período em que o ser estar mais fértil, né, a se modificar, né, as dificuldades que traz. Então, por isso é importante a educação afetiva, a educação moral, a educação na fé, a educação também acadêmica na fase infantil. E essa fase, olha, o Evangelho, que a criança está mais acessível a essas impressões, é a que faz progredir, é o que torna mais fácil a tarefa que incumbe os pais, né? A missão dos pais fica mais fácil por existir esse período da infância, né? E Deus vai nos pedir, né, contas, né, dessa responsabilidade que temos, que devemos ter, né, para com as crianças nessa fase, principalmente inicial. Então, o Espírito, pois, diz o Evangelho, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, Jesus, sabedor, né, bem antes de nós, dessas questões, já nos trazia o exemplo que traz aí o Evangelho, esse quadro da pureza das crianças, né? Então, no livro da Esperança, também traz um texto, um trecho do texto Pequeninos, nos traz algumas reflexões, né, a respeito da infância da criança. Diz assim, que a criança de agora erige-se usar fatalmente em biografia e retratos depois. Além de tudo, é preciso observar que
Segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais, de conselheiros, de orientadores, de chefes. Então, é necessário e importante fazermos essa supervisão, essa amorosa da infância. Continua então a mensagem, né? Que não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositamos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Então, é necessário semear, né, boas sementes, né, para que daí venham árvores com bons frutos, né? Porque se não semearmos bem, né, tornarão para nós, aí não tornará para nós bons frutos, né? E aí teremos então mais dificuldades. Por isso, a mensagem nos traz tão linda reflexão de irmos a Jesus, né? As crianças, Jesus chama as crianças e nos mostra que devemos ser como elas, né? Simples, humildes, e nos traz essa reflexão do cuidado que devemos ter com a infância de hoje, para as novas gerações, para as novas para as reencarnações futuras, em que as posições serão mudadas, né, entre pais e filhos, entre as posições diversas, né, que ocuparemos nas nossas diversas existências, né, em busca da nossa evolução, do nosso crescimento, para seguirmos em frente e conseguirmos estar mais próximo de Deus a cada uma delas. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu trago de hoje, da importância de estarmos conectados com Deus e objetivando sempre estarmos observando em nós mesmos esses bons sentimentos para conseguirmos, tão logo, o mais rápido possível, ver e compreender Deus dentro das nossas possibilidades, sentir Deus em todo lugar, sentir Deus em cada criatura, para que possamos melhorarmos primeiro a nós mesmos, depois a tudo que nos rodeia. Então, terminar com uma prece, que será seguido pelo passe à distância. Então, preparem a água para que seja fluidificada durante a prece e o passe. Vamos então à prece. Vamos fechar os olhos e mais uma vez agradecer a bondade divina, a Deus, a nossa existência, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, refletindo as tuas palavras, Senhor. Que Jesus abençoe a cada lar que esteja participando da nossa atividade de hoje, a todas as pessoas, que suas saúdes sejam beneficiadas com as bênçãos do alto, que todos possam ser auxiliados em suas necessidades interiores, que Jesus adentre a cada lar e envolva cada um com seu amor. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e segue adiante o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire,
expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.